Começando mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez com meus brother e com a minha digníssima. Dando um rolê aqui na estradinha que liga Itabira até São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais. Uma estradinha paralela aqui. Acompanha a gente aí um pouco. Nesse vídeo nós vamos ter um bate-papo bacana. Vamos falar um pouquinho aqui com os meus amigos sobre vantagens, desvantagens, sobre de se ter, né, uma Fat Boy. Todos nós três temos Fat Boys de anos e modelos distintos. E vamos bater um pouquinho esse papo aí no meio da estrada, dando um rolê. Acompanha a gente aí. E aí, galera do canal, estamos aqui hoje, como eu disse anteriormente aí, com meus amigos aqui, Maurício e Jadir, com um formato de vídeo um pouco diferente e com a intenção de trazer para vocês um pouco da experiência que é vantagens e desvantagens de ter uma Fat Boy, né, uma Harley Davidson Fat Boy. E ninguém melhor do que compartilhar comigo essa experiência, o meu amigo Maurício aqui, que tem muito mais tempo que tem a moto do que eu, tem muito mais experiência na moto do que eu, e o Jadir também, grande amigo, que também está com uma Fat Boy de modelo diferente. Cada um de nós tem uma moto de ano e modelo diferente para estar compartilhando nossa experiência. Para começar, queria falar com o meu amigo Nazaré aqui. Qual que é se você se lembrar direitinho, o modelo da sua moto e quando que você comprou ela, quantos quilômetros já andou nela e etc. A minha moto é uma FLTS F, Fat Boy normal, né? Não é special, nada disso, só mesmo Fat Boy, 2014. Comprei ela 0 km em Belo Horizonte, né? É uma moto, basicamente, a única coisa que eu fiz de diferente nela foi colocar um Rise aí e um CC Bar. Bom, eu não lembro todas as siglas que o Maurício disse, mas a minha é uma Special Low, ela é 2013. Também não fiz muitas alterações, coloquei o Easy Rider e o Mata Cachorro. A moto que eu comprei com 19 mil, hoje está na casa dos 26 mil quilômetros rodados. Mais ou menos um ano e meio, né, que você comprou? Tem 1 ano e 6 meses. Foi mais ou menos junto com a mim. E você comprou 0? Comprei 0, tá com 50 aí. 53? Lembra aqui? 51.600. E 2014? 2014. A minha, como vocês já... Eu não mostrei ela até hoje. Não mostrei ela ainda, mas é uma modelo Special, preto fosco, 2011. Adquiri ela tem 1 ano e meio, um pouco menos que você, né, Jadir? Comprei ela com 29 mil, tá com 41 e uns quebrados. Para começar aqui, o que vocês acham questão de manutenções, né? O que vocês já tiveram de experiência, o que já quebrou, o que tem de gastos, assim, em questão de manutenção, que vocês já tiveram essa experiência aí? Ó, eu tive um azar com essa moto. Quebrou justamente o parafuso aqui da balança dianteira que segura a balança aqui. Consequentemente, quebrou a mesa inferior. O conserto do parafuso foi até barato, relativamente barato, custou 100 e poucos reais. Que eu troquei também os fluidos de suspensão e tal. Agora a mesa inferior, só a mesa custou, usada, custou 1.500 reais. Fora isso, a manutenção de troca de fluidos, né? Óleo, filtro de óleo, óleo de primária, óleo de caixa. Isso eu acho relativamente barato, porque hoje no mercado a gente tem uma série de fluidos, de marcas, né? de lubrificantes de alto desempenho,
A única coisa que eu mantenho um pouco original aí é o filtro de óleo, né? E ele sim é um pouco mais caro. Na Harley Davidson mesmo, ele tava custando R$120, a última troca que eu fiz. Então é isso que fica um pouco caro. Então a troca de óleo dessa moto são 3,5 litros, né? Fica em torno aí de 400, com filtro, 400, 500 reais aí. A diferença é essa. O que é caro nessa moto é pneu. Pneu é caro demais. Se tem um negócio que dura pouco, é pneu. É 15 mil quilômetros, tem que trocar um pneu. E o pneu traseiro tá na faixa de 1.100 a 1.300 reais. Então isso é desanimador, mas a gente luta aí, né? Logicamente. Bom, pessoal, primeiramente uma moto que você não pode ter sem ter seguro. É importantíssimo ter seguro numa moto dessa, porque muitas das peças não tem no Brasil, fabricação externa e valor altíssimo, né? Porque eu tive também um azar, vamos dizer assim, como o Maurício comentou, com essa moto. Foi na seta lá do esquerdo, essa seta aqui, ó. Essa seta aqui custa R$5.000. O circuito eletrônico dessa seta, o chicote dela compõe o computador de bordo. Então na hora que você troca a seta, você tem que trocar a placa eletrônica que fica nesse manicoto e todo o chicote dele. É uma peça que teve que vir da Milwaukee, não tinha no Brasil, não tinha fabricado, não tinha estoque, foi fabricado específico para essa moto. Demorou 60 dias para chegar no Brasil. Então a moto ficou parada na Harley Davidson 40 dias. Depois disso eu tomei a posição de pintar, porque o que teve foi só uma escoriação na seta, né? E a Harley Davidson não pinta, então ela compra novo. Ele deu uma ovalizada, então a peça, o acabamento não encaixava. Então foi necessário vir um novo. Então o que eu pedi? O pessoal desamassou, tirou a ovalização, pintou com spray mesmo, o ralado, e eu com 40 dias voltei a rodar com a moto até a peça chegar. Quando chegou, eu voltei na Harley Davidson e troquei no domingo, lá no sábado. E pneu eu já tive que trocar os dois. Então assim, o kit de pneu dessa moto não sai menos de R$2.500. Desde que eu adquiri a minha, o único problema que eu tive, mas não foi bem um problema, é que tava passando da hora de trocar. Foi aquela questão do freio aquela vez, que eu perdi o freio na estrada, tem até vídeo aí. Mas já estava na hora de trocar. Quando eu adquiri a moto, eu não tinha trocado os fluidos de freio dela e já estava bem velho. Quando eu troquei, eu aproveitei e troquei tudo, e eu tive essa perda de freio. Mas foi relativamente barato. Sim. O que eu quero dizer assim, você tendo o devido cuidado, trocando o óleo na hora certa, evitando obviamente você andar com a moto num terreno que não é próprio para essa moto, que a Fat Boy é feita para estrada, não foi feita para chão, não foi feita para buraco, né? Para trilha, não. Ela é uma moto para você rodar basicamente no asfalto. É uma moto pesada, vindo disso também de ser pesada, tem esse gasto de pneu que é 15 mil quilômetros no máximo. Eu coloquei esse Metzeler 888 que eles falam que anda 20, né? Mas a gente tá fazendo o teste ainda. Mas fora isso, se você mesmo fizer a manutenção, que no caso a gente até tenta fazer, né? O Jadi também, trocar óleo, né? Filtro e tudo a gente mesmo faz. Agora, se você for deixar para fazer tudo na Harley Davidson também... Só o custo de manutenção da Harley, uma geral lá, é em torno de R$1.400. Para quem tem condição de fazer e não tem tempo de fazer em casa, ou não tem vontade, que também existe esse tipo de pessoa, e tá dentro, e tá justo também. Ninguém tem que ter o tesão de pegar e ficar mexendo em nada, não. Isso aí já mão de óleo. Isso aí é porque aqui, por incrível que pareça, são 3 engenheiros mecânicos aqui. Então a gente acaba pondo a mão na graxa, até por questão de manter um aprendizado em dia, esse tipo de coisa. Como a gente faz as manutenções na própria moto da gente, essas manutenções mais básicas, né? O custo dessa moto, ele fica abaixo de R$1 por quilômetro rodado. Explica um pouquinho. O cálculo é o seguinte: você pega todos os gastos que você tem, com seguro total, DPVAT, PVA,
manutenções que foram feitas ao longo de um ano e divide pela quantidade de quilômetros que você rodou. Normalmente, né, ano passado mesmo você fez o Rasa Serpente, você rodou, foi o quê? Dá uns 10 mil quilômetros por ano que a gente... Quando você pega, quando você pega todos os custos que você teve ao longo do ano, incluso e morreu. Você chega num número bem abaixo de R$1 por quilômetro. É lógico que quando você vai fazendo mês a mês, os meses mais críticos são janeiro, fevereiro e março, que é onde você tem ali desembolso de IPVA. O IPVA dessa moto minha 2014 é R$860. Você tem o DPVAT, que aqui no Brasil, esse ano foi um pouco mais barato, mas normalmente gira em torno de R$100, né? Você tem todas essas despesas. A minha moto está saindo para mim a 57 centavos por quilômetro. Eu acho um custo interessante, mesmo levando em consideração pneu, esse tipo de coisa. E né? Inclusive o gasto que você teve o gasto que eu tive a mais da mesa. Então isso tudo conta. Eu acho que é um preço compatível. É lógico, é uma Harley Davidson. Qualquer coisa que você for comprar para ela é mais caro. Eu tomo como referência capa. Você chega numa loja de peça de motos e fala assim: eu queria uma capa grande para colocar na minha moto. Infelizmente a gente não tem condição de ficar rodando todo dia, né? Aí eu quero uma capa grande para colocar na minha moto. O cara vira e fala assim: que moto que é? Você fala assim: não, eu quero uma capa grande. O cara fala: a capa custa, sei lá, R$60, R$50. Se você chega na mesma loja, num outro dia, vira pro cara e fala assim: bicho, eu queria colocar uma capa na minha moto, eu tenho uma Fat Boy da Harley Davidson. Quanto custa? Eu quero 120. Só de falar Harley Davidson. Só de colocar a marca no meio do negócio acaba... Porque a Harley, ela se vende aqui no Brasil como moto premium, né? E a gente sabe que moto premium envolve muito mais coisas do que apenas uma marca. Se você for levar o estilo mais básico, só de ter a moto, que hoje em dia a gente vive mais ou menos nessa condição. A gente tem a moto, ama a moto. Eu saí da Shadow e tenho a Shadow ainda. Fui pra Fat Boy, pra Harley Davidson, porque era o meu sonho ter essa moto. O Maurício tinha, e aí teve o fatídico dia que ele me deixou dar uma voltinha. Foi pra buscar um negócio lá no estúdio aquela vez, e aí eu falei: agora eu vou comprar esse negócio aí. Mas a gente não vive assim os gastos da maioria do pessoal aí que participa de ROG, que faz essa interação aí da Harley. A gente vive no mais básico e ama ter a moto. E essas manutenções, né? Voltando a falar um pouco de manutenção, o que a gente consegue fazer por nossa conta evita de estar levando no mecânico, pagando mão de obra. Peça, infelizmente, ou felizmente, né? Tem que ser original mesmo, quando possível, igual aconteceu o caso aí do Jadir e tal. Mas é imprescindível, lógico, ter o seguro. E é importante a pessoa que às vezes está buscando comprar uma moto dessa, né? Entender que se você não tem uma condição financeira muito grande, que é o nosso caso, você vai ter que pôr a mão na massa, que senão você não consegue manter, não. Lógico que tem coisas que eu não tenho coragem de fazer nessa moto. Freio. Tem coisas. Equipamento de freio, né? Tem coisas que eu não tenho coragem de fazer manutenção. O Jadir já é bom de manutenção, faz de tudo um bocado. Mas igual na Shadow eu já desbanquei ela quase toda, só não abri o motor. Faço tudo, mas nessa aqui eu já não tenho algumas coisas, eu tenho receio. Galera, acho que eu vou dividir essa bate-papo em dois vídeos, porque acabou ficando longo. Tava bom o papo e se deixasse ia continuar, viu? Merecia uma live, na verdade, né? Pra falar bastante sobre a moto. Cada um tem suas experiências para falar da moto. Acho que eu vou dividir ele em dois vídeos. E confere aí depois, ok? Falou!